Muito bem, irmãos, que leitura maravilhosa, uma leitura com ensinamentos riquíssimos, e nós vamos começar hoje uma nova etapa na nossa caminhada. Nós estamos estudando a palavra do Senhor e agora a gente vai estudar a palavra do Senhor também entrando de uma forma assim muito intensa em colocar os ensinamentos de Jesus em prática. A gente vem estudando a história da igreja, começa lá nos evangelhos com Jesus, lá em João, a gente veio Atos, a gente veio Romanos, aí nós viemos para a primeira carta de Paulo a Coríntios, Então a gente tem aprendido ao longo da história. E hoje a gente vai começar a falar sobre uma questão muito importante. Existem duas questões muito importantes no Evangelho de Jesus que eu diria que são iguais. São como o mandamento que Jesus nos ordena: amar ao Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas, e o outro igual a esse, amar o próximo. Então nós temos duas responsabilidades: amar ao Senhor e amar o nosso próximo. Em relação à nossa questão do tema de hoje, eu diria que nós temos uma questão muito importante, que é a salvação. Tudo começa com a entrega da nossa vida a Jesus. A gente coloca Jesus no trono da nossa vida, como Senhor da nossa vida, como Salvador da nossa vida. E em segundo lugar é o discipulado, tão importante quanto a salvação. Não está separada do fato de sermos discípulos de Jesus. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. E nós vamos falar, nesse período agora, por um tempo, nós vamos tratar sobre a questão do discipulado, de ser discípulo. O que é ser discípulo? Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro aqui que esses são estudos assim, bem simples, A gente não tem nem tempo aqui de secar muito o assunto, porque é bastante extenso, é profundo demais, mas aquilo que a gente vai tratar aqui já é suficiente para ajudar a gente nessa caminhada e nessa missão que a gente tem de ser discípulo de Jesus. Então, para a gente começar, eu gostaria muito que cada um dos irmãos aqui que fazem parte da nossa igreja, que todo mundo participasse desse estudo, desse cursinho reduzido. Então eu gostaria muito que os irmãos participassem, porque para aqueles que estão há muito tempo na caminhada, isso vai reciclar. E para aqueles que estão começando agora, isso vai trazer entendimento e uma noção clara do que é entregar a vida a Jesus. Para você que é de uma outra igreja, a minha oração é que isso te abençoe. Eu não costumo dar ordens para ninguém, nem aqui para a nossa igreja, nem em nenhuma outra igreja, e principalmente para membros de outra igreja, mas eu espero que seja abençoador para a sua vida também, porque aqui a gente está tratando de ensinamento do Senhor para todos aqueles que querem andar com Ele, independente de igreja. O discipulado, a gente está falando aqui de ser discípulo de Jesus. Você não é discípulo de pastor algum, você não é discípulo de homem algum, você não é discípulo de ninguém além do Senhor Jesus, ou pelo menos não deve ser. Nós vamos tratar aqui de sermos discípulos. O que é ser discípulo de fato de Jesus? E esse estudo vai nos ajudar, porque a gente vai vendo que muitas vezes nós falhamos em ser discípulo de Jesus, por duas razões. A primeira é por preguiça e falta de disciplina. A gente precisa ter disciplina e ter disposição se quiser andar com Jesus. Já falamos isso em outros momentos. Andar com Jesus não é para gente preguiçosa. Não é. Não é para gente fraca no sentido mais
mais irresponsável, eu diria assim, da palavra, né? Todos somos fracos, é claro, Ele que é poderoso. Mas para gente fraca no sentido de que gente sem disposição, gente medrosa. Não, ser discípulo de Jesus não é fácil. E nós vamos ver aqui o que os discípulos de Jesus passaram, né? Então, em primeiro lugar, a gente costuma falhar ou pela preguiça e falta de disciplina, né, como a gente fala, falta de fazer força, precisamos fazer força, ou então pelo fato de não sabermos como colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Talvez seja um problema apenas de falta de conhecimento. Você tem disciplina, você lê a Bíblia, você ora, você tem andado com Jesus, mas às vezes falta talvez um pouquinho do conhecimento. E aí nós vamos aprender à luz da palavra do Senhor, né? O que a palavra nos ensina para nós trazermos isso para a nossa prática. Então, esse estudo, ele visa exatamente combater essa inanição espiritual, né? Essa fraqueza espiritual que muitas vezes nos acomete. E a ideia é exatamente essa, é isso ser injetado na nossa veia, isso chegar no nosso coração, para que sejamos discípulos de Jesus na forma da expressão mais profunda em que nós vamos ver a partir de agora. Então você leu aí, você ouviu aí Mateus capítulo 10, nessa narrativa aí sobre a chamada dos 12 discípulos de Jesus. É claro que não são 12 apenas, Jesus era seguido pelos 12 e por uma multidão, e nós hoje somos discípulos de Jesus também. Então, para aqueles que estão começando, eu preciso deixar bem claro aqui o que é ser um discípulo. Ser discípulo no dicionário é aluno, né? Aprendiz, aquele que segue alguém, aquele que imita alguém, aquele que aprende com alguém. No nosso caso aqui, nós estamos falando de discípulo de Jesus, somos alunos de Jesus, somos aprendizes de Jesus. Nós andamos seguindo os passos de Jesus. Então o propósito disso é de que a gente viva como Jesus viveu, que a gente haja como Jesus agiu. E a palavra do Senhor tem esse poder de implantar em nós o caráter de Jesus. Isso não acontece da noite para o dia, isso é de acordo com a caminhada que nós vamos sendo transformados dia após dia, conforme a gente vai se relacionando com o Senhor. Nós vamos sendo transformados. Até quando Jesus voltar, tem coisa que precisa mudar na nossa vida. Mas o importante é você ir caminhando, você ir crescendo, você se tornar um discípulo cada vez mais próximo de Jesus. A questão do discipulado também para a igreja, a gente vai ver lá em Mateus capítulo 28, no verso 19, que é uma ordem de Jesus. Isso é imperativo, não é uma opção da igreja discipular. Olhando pela questão da igreja, discipular é ensinar alguém a seguir a quem? O pastor? Não, a seguir a Jesus. Mas é claro que sempre com o exemplo. Eu posso dizer, você pode dizer para alguém, olha só, me imita. Paulo não falou sobre isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eu estou seguindo a Cristo, vem comigo que nós vamos seguir juntos. E é claro que existe a questão do nosso exemplo de vida, como que a gente tem sido discípulo de Jesus. Então as pessoas vão olhar para a sua vida e junto com você vão seguir a Jesus. A maior pregação que tem é com a nossa vida, é o nosso testemunho, são as nossas atitudes, é a nossa forma de agir. Então, Jesus dá uma ordem aqui em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, ele vai dar uma ordem para nós. Isso não é uma opção. Você precisa convidar alguém para caminhar contigo, você precisa trazer alguém para o caminho em que Jesus está trilhando. E é claro, esse caminho vai nos levar aos céus. Uma coisa que a gente tem visto também é que a palavra de Jesus na Bíblia, os ensinamentos de Jesus, eles eram chocantes
eles provocavam assombro, muitas vezes. A palavra de Jesus era desconcertante. Então, mas parece que ao longo aí desses 2000 anos, parece que as coisas foram mudando um pouquinho, né? Quando na verdade as palavras de Jesus elas continuam sendo desconcertantes, né? Aí veio esse evangelho da prosperidade, da saúde e da riqueza, que coloca Jesus como aquilo que muitos chamam de Jesus light, né? Um Jesus suave, um Jesus somente bondoso. A gente quer saber só do Cordeiro de Deus e esquecer que ele é o leão de Judá, é o leão da tribo de Judá. E a gente não pode esquecer isso. A todo momento a gente precisa lembrar, sim, de que somos salvos pelo Cordeiro de Deus, mas também somos amados e vamos ser julgados pelo leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Então parece que ao longo desse tempo aí, a gente vem esquecendo essa questão do evangelho chocar, gente. Jesus traz ensinamentos chocantes. A gente vai ver ao longo dessa caminhada aí, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, que história é essa de amar os nossos inimigos, né? Então, quando Jesus traz os seus ensinamentos, se alguém bater na tua face, oferece a outra, vamos entender o contexto disso, mas é desconcertante. São palavras duras que a gente precisa entender com o mesmo choque que aquelas pessoas que ouviram da primeira vez de Jesus, os seus discípulos ouviram lá, nós precisamos receber assim também. Então, esse evangelho da prosperidade que andou chegando por aí, ele quer mudar um pouquinho isso, porque Jesus fala coisas que não é agradável de ouvir, ou que muitas vezes vai de encontro àquilo que nós pensamos, a nossa forma de pensar, a nossa opinião, e é exatamente isso. Ser discípulo de Jesus é deixar a minha opinião e agora viver como Jesus quer que eu viva. Isso não é opcional, isso não é uma coisa fácil de executar, de viver, de praticar. Então, esquece esse evangelho de prosperidade, nós vamos aprender aqui, ou relembrar, para aqueles que estão há mais tempo, nós vamos relembrar o que é de fato ser um discípulo de Jesus. Esquece esse negócio de que Jesus veio para te fazer rico, de que Jesus veio para te trazer conforto, que aqueles que andam com Jesus não podem ficar doentes. Esquece isso. Isso não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com outras pessoas, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. E aqui a gente vai estudar para sermos melhores discípulos de Jesus, né? A autora do livro, Dorothy Sayers, ela vai dizer em um de seus livros, e ela vai fazer uma pergunta muito interessante: quem aparou, quem lixou as garras do leão de Judá, né? O leão de Judá agora já não é tão bravo assim, né? As suas palavras não são tão contundentes como era. Então essa pergunta dela vale a pena a gente refletir. Quem lixou as garras do leão? Que na verdade não foi lixada não. Jesus, ele continua sendo o mesmo, sendo Senhor da nossa vida, sendo dono da nossa vida. Então, você vai ser confrontado ao longo desse estudo, você vai ser impactado. O texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 10, ele vai falar sobre as dificuldades, e ele vai falar aqui também sobre as recompensas, mas é natural que você seja confrontado, que você viva até com o desconforto das palavras desconcertantes de Jesus, né? Então, Jesus espera algumas atitudes de nós, e é o que ele espera, o que ele ensina, e é o que ele nos ordena. E nós, como discípulos, mesmo desconcertados,
nós devemos obedecê-lo, né? São atitudes que ele espera de nós. Jesus vai nos ensinar aqui na sua palavra que ele espera que seus discípulos sejam experimentados, sejam acostumados às adversidades, às provações. Ele sempre ensinou isso, ele sempre quis, e ele conseguiu fazer com que seus discípulos permanecessem firmes e santos, ainda que a vida seja uma vida dura, uma vida cheia de provação, cheia de dificuldade. Ele não chamou os seus discípulos para uma vida fácil, ele não chamou os seus discípulos para serem ricos, não, ele chamou os seus discípulos para serem santos. Nesse mundo caído, nesse mundo de sofrimento, com as lutas que nós vivemos, Jesus espera que a gente fique firme, né, que a gente permaneça firme. Então, definitivamente não é fácil seguir a Jesus. Nós vamos lutar com os nossos pecados, nós vamos lutar com o nosso eu, contra o nosso eu vai lutar contra os ensinamentos de Jesus. Essa luta contra o pecado é extenuante, a luta contra a desobediência, ela é extenuante. A gente precisa se esforçar, a gente precisa renunciar muita coisa nossa, opinião, convicção nossa, porque é isso que Jesus espera de nós. Então, definitivamente, não é fácil seguir a Jesus. Não é uma palavra muito agradável de ouvir, você não ouve muito isso pela televisão, mas você precisa saber que andar com Jesus, chegar aos céus, lá vai valer a pena. O nosso esforço, a nossa luta aqui vai valer a pena demais. Mas por enquanto, aqui nós vamos ter lutas e alegrias. Os discípulos, é importante que você veja isso, que na vida do discípulo, lá no Novo Testamento, isso fala para nós também, os discípulos eles caminhavam aqui olhando para a eternidade. A esperança deles, uma firme convicção estava pautada, alicerçada sobre a esperança da vida vindoura, do futuro, de quando eles partissem desse mundo. Eles jamais ficaram presos a esse mundo. Eles eram gente que estavam peregrinando, eles estavam de passagem aqui. E a luta deles era vencida, ou eram vencidas, porque eles estavam olhando sempre para os céus. Então é lá que a gente vai receber a recompensa, vai valer a pena, fica firme, não é fácil seguir a Jesus, no entanto, vale muito a pena. Na verdade, a única coisa que vale a pena nessa vida é andar com Jesus. E isso é maravilhoso. Nós somos chamados a andar com Ele e a viver como Ele. Isso é ser discípulo de Jesus. Lá nos tempos áureos da Grécia, né, no período de ouro da Grécia Antiga, você já ouviu falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates era um homem que não escreveu nada, né? Platão era seu discípulo, enquanto Sócrates andava ali ensinando seus alunos, os seus aprendizes, eles anotavam e eles queriam viver assim como o seu mestre. Assim também, Jesus, é claro que numa dimensão muito mais elevada, Jesus também andou aqui 3 anos com os seus discípulos e Jesus disse para eles: olhem, aprendam comigo, vivam como eu estou vivendo. Aprendam não apenas com as minhas palavras, mas aprendam também com a minha vida, aquilo que eu estou vivendo aqui. Vocês devem viver de acordo com aquilo que vocês estão aprendendo de mim. E aqueles homens andaram com Jesus 3 anos e aprenderam de fato com Jesus. E a gente vai ver a partir de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, o impacto que Jesus trouxe na vida daqueles homens. Você vai ver que Pedro era um homem antes de andar com Jesus e é outro depois. João, Tiago e tantos outros, né? Tanta gente. E nós também. Nós somos uns
Nós somos um antes de Jesus e somos um depois do nosso encontro com Jesus. Ele vai transformando e nós vamos seguindo a Ele. Jesus nos chama, vem, vem, segue-me, anda comigo. É uma estrada difícil, mas é uma estrada que vale a pena. A estrada do mundo é uma estrada larga, pavimentada, mas que conduz à morte. Andar com Jesus é andar em direção ao caminho da vida. Então, nós vamos ser muito tocados por essa palavra. E aí eu quero fechar esse momento aqui falando de uma palavra interessante do pastor John Bunyan, que viveu ali por volta de 1650, se eu não me engano ele nasceu em 1628, e ele dizia que as palavras mais livres, mais plenas, mais bondosas do Evangelho eram as palavras que desconcertavam ele. Os pensamentos de Jesus causavam tormenta nele. Por quê? Porque ele vivia na crise da vontade dele e da vontade de Jesus. O grande pastor John Bunyan, que escreveu o livro mais vendido de toda a história depois da Bíblia, um livro chamado O Peregrino, lá por volta de 1650, e esse homem, ele disse que a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, causava um terremoto dentro dele. O propósito é exatamente esse, de transformar, de sacudir a gente e fazer de cada um de nós discípulo de Jesus. Uma boa caminhada, uma boa jornada, fica firme e sejamos discípulo daquele que pagou pela nossa vida lá na cruz. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Amém.